Olá, pessoal! O Enem tá chegando aí e eu queria saber como que tá o coraçãozinho de vocês. Tá tranquilo? Tá ansioso? Tá desesperado? Bom, seja lá como você estiver, a gente tá aqui para te dar aquela ajudinha para se preparar para o que vem por aí. Por isso, hoje nós começamos a nossa segunda semana do Se Liga no Enem e a gente vai falar sobre ciências da natureza e as suas tecnologias. Eu sou a professora Bruna e vou ajudar vocês com biologia e a gente vai revisar hoje os 3 temas mais cobrados do Enem dessa matéria que é a mais linda na minha opinião. Então vem comigo! Se liga! Bom, galera, para dar conta de abordar esses tópicos mais cobrados e ainda falar de algumas atualidades, a gente vai dividir esse vídeo em 3 partes, que são 3 grandes temas que sempre aparecem no Enem. Então, primeiro a gente vai falar sobre DNA e genética, depois de fisiologia e, por último, de ecologia. Dentro desses temas, a gente escolheu alguns assuntos que são mais relevantes. Bora então para o que interessa. Para começar o vídeo, vamos começar falando de um tema que aparece em todo e qualquer vestibular: DNA e genética, já que essa é uma das bases da biologia. Porém, no Enem, essa matéria é cobrada de uma maneira um pouco diferente do que você vê nos outros vestibulares, já que geralmente não aparecem problemas com contas e nem as leis de Mendel, mas sim conceitos mais básicos e questões mais interpretativas. Antes de qualquer coisa, você precisa saber o que é o DNA e como ele é composto. Bom, o DNA é um tipo de ácido nucleico que carrega a nossa bagagem genética e se encontra lá no núcleo das nossas células. Ele é formado por 4 tipos de bases nitrogenadas, que são adenina, timina, guanina e citosina. Essas bases nitrogenadas se pareiam formando uma dupla fita de DNA que permanece no núcleo da célula. Porém, esse pareamento é bastante específico. A adenina sempre se pareia com a timina e a guanina sempre com a citosina. Portanto, se você tiver uma dupla fita de DNA com 150 adeninas, com certeza ali você vai encontrar também 150 timinas. Se nessa mesma fita houverem 60 moléculas de citosina, a gente vai ter também 60 de guanina, porque esse pareamento é super específico. E esse é um detalhe que é cobrado em muitas provas sobre o DNA. E é esse DNA que forma os nossos cromossomos. Cada cromossomo é, na verdade, uma molécula de DNA que fica separadinha lá no nosso núcleo. E essa molécula pode se condensar, formando algo parecido com o que vocês estão vendo nessa imagem aí na tela. Ele se condensa quando a célula precisa entrar em divisão, seja por mitose ou por meiose. A nossa espécie tem 46 cromossomos que se organizam em pares. Portanto, nós somos organismos diploides que apresentam pares de cromossomos homólogos. Se a gente olhar para o nosso cariótipo, que é essa representação dos nossos cromossomos que vocês estão vendo aí na tela, a gente vai ver que temos 23 pares de cromossomos, sendo que 22 são autossômicos e um desses pares é o par sexual, que pode ser XX e determina o sexo biológico feminino ou XY, que determina o sexo masculino. Beleza, professora, mas o que é que isso tem a ver com genética? Bom, essa é a base de tudo, porque é nos cromossomos que nós temos os nossos genes, que contêm aquelas informações que nós herdamos dos nossos pais e que ajudam a determinar nossas características físicas, as proteínas que nós produzimos, as tendências das doenças, entre outras coisas. Mas agora vamos ver direitinho qual é a definição de gene. Um gene é definido como a unidade física, funcional e fundamental da hereditariedade. Traduzindo isso, ele é um trecho de DNA que é localizado em um cromossomo e que fornece a receitinha para a fabricação de uma proteína. E são essas proteínas que permitem que a gente expresse as nossas características, sejam elas físicas ou a produção de alguma enzima, como a lactase, por exemplo. Vamos dar uma olhada. Então, o DNA, na verdade, um gene, que é um trecho desse DNA, se encontra dentro do núcleo. Ele passa por um processo de transcrição, em que ele é transformado em uma molécula de RNA mensageiro. Depois, então, esse RNA mensageiro é levado até o citoplasma, onde ele passa pelo processo de tradução, ou seja, ele passa pela síntese proteica, sintetizando então a proteína que vai permitir com que a gente expresse essas nossas características. Porém, nós temos um outro conceito, que é o conceito de alelo. Os alelos são formas alternativas de um gene, e eles aparecem no mesmo loco em cromossomos homólogos. Lembra que eu falei que os nossos cromossomos estão em pares? Então, os alelos ficam justamente nesses pares. Por exemplo, imagina que no par 1 de cromossomos nós temos o gene A. Porém, ele apresenta 2 variantes, a variante Azão e a variante Azinho. Esses são os alelos do gene A. Enquanto isso, nós temos o par 2, que tem o gene B.
Esse gene B também apresenta as variantes Bzão e Bzinho. Juntos, eles determinam a característica que vai ser expressa, portanto. Temos ainda um terceiro conceito que pode ser cobrado, que é o conceito de loco gênico ou locus gênico, que é basicamente a posição do gene em um cromossomo. Então vamos olhar o par 1 de novo. Esse par 1 tem vários genes e eles estão localizados no loco 1, loco 2, 3, 4, 5 e 6. E a mesma coisa acontece no par 2. Como as questões do Enem abordam muitos conceitos, é importante que a gente tenha clareza do seu significado. Por exemplo, você sabe qual é a diferença entre genótipo e fenótipo? Se não, fica ligado que eu vou contar para vocês. O genótipo nada mais é do que o conjunto dos seus genes que está presente no seu DNA. Enquanto isso, o fenótipo é a soma das características genéticas com as características ambientais, que resulta em características detectáveis e visíveis. Por exemplo, o meu cabelo faz parte do meu fenótipo. Ele é a soma de características genéticas, como por exemplo a ondulação dele, mas de características também ambientais, como a cor e o corte, já que eu uso tinta. Tudo isso faz parte do meu fenótipo. Uma outra distinção bastante importante é entre genoma e código genético, que são dois conceitos muito confundidos. Enquanto o genoma é a sequência completa de DNA de um organismo ou de uma espécie, o código genético é a correspondência entre 3 bases do DNA e um aminoácido na hora de formar uma proteína no processo de tradução. Sendo assim, o genoma é específico para cada espécie, enquanto isso, o código genético é universal e serve para qualquer ser que faça proteína, ou seja, para todos os seres vivos. Além dessas distinções, nos últimos anos vem aparecendo um tipo de questão no Enem que analisa a herança genética dos alelos através do teste de paternidade. Esse teste consiste em pegar amostras de DNA da mãe, do filho e de todos os possíveis pais e dessa forma fazer alguns processos no laboratório para poder chegar no pai biológico verdadeiro. Com as amostras de DNA em mãos, então é feito um processo no laboratório para amplificar esse DNA, que é chamado de PCR. Depois, são rastreados alguns marcadores, que são algumas sequências específicas de DNA, em um processo chamado de eletroforese, que separa então esses alelos por tamanho. Sendo assim, obtém-se uma imagem parecida com essa que vocês estão vendo aí na tela. O filho herda 50% dos alelos da mãe e 50% dos alelos do pai, e assim é possível determinar quem é o pai biológico. Mas agora, vamos ver uma questão dessa na prática para a gente entender melhor como esse processo funciona. Essa questão, então, traz pra gente um teste de paternidade, mas que na verdade foi feito com plantas, tá? Porém, ele funciona da mesma maneira com o que acontece lá com os humanos, como eu expliquei pra vocês. Vamos dar uma lida então nessa questão. Tá falando o seguinte: considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. Essa árvore matriz com frutos M vai funcionar como a mãe, tá? Nesse caso. E tá falando que existem outras que produziram flores e são apenas doadoras de pólen, DP1, 2, 3, 4 e 5, que vão ser os possíveis pais. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. O genótipo da matriz da semente S1, essa semente vai funcionar como se fosse o filho, tá? E das prováveis fontes de pólen foram obtidas pela análise de 2 locos. Então a gente está falando aqui de 2 genes, loco A e loco B. E esses locos têm alguns alelos, como vocês conseguem ver aí nessa imagem. Está falando que eles são marcadores de DNA, conforme a figura. E aí a pergunta é: a progenie S1, ou seja, o filho, recebeu o pólen de qual doadora? Quem é o pai verdadeiro? DP1, 2, 3, 4 ou 5? Para isso, a gente vai ter que analisar loco por loco. Primeiro, vamos analisar o loco A, então. Assim, nós podemos determinar o genótipo da mãe, do filho e dos possíveis pais. Começando pela mãe, que na verdade é a árvore matriz, tá? Ela apresenta quais alelos? A gente consegue ver isso na tabela, tá? A gente tem a marcação no alelo 1 e no alelo 3 para o loco A. Eu chamei isso, então, de A1 e de A3. Eles são indivíduos diploides, então apresentam apenas 2 alelos, assim como a gente, tá? Muito bem. Analisando a matriz, a gente passa para o filho, para a semente, tá? E a semente apresenta 2 alelos diferentes, que são alelo 1 e alelo 2. Lembrando que o filho sempre herda 50% do seu material genético do pai e 50% desse material genético da mãe. Portanto, um desses alelos tem que ter vindo da matriz. Qual foi ele? Foi o A1. Sendo assim, a gente conclui que o A2 deve ter vindo do doador de pólen, do possível pai.
Então a gente vai analisar nessa tabela qual é o possível pai que apresenta o alelo 2. Só os que apresentam o alelo 2 podem ter doado pólen para formar a semente 1. E quando a gente analisa, a gente vê que os possíveis pais são então DP2 e DP5. E aí ficamos com essa possibilidade para a gente poder analisar o loco B. Vamos analisar então o loco B, lembrando que os possíveis pais são DP2 e DP5. Vamos lá! Falando da matriz, ela apresenta 2 alelos também para esse loco, que são os alelos B3 e B4. Enquanto isso, a semente aparentemente tem só um alelo. Por que isso, professora? Na verdade, é porque essa técnica separa os alelos de acordo com o seu tamanho. Então, na verdade, o S1 apresenta 2 alelos do mesmo tamanho, que são B3 e B3. Um desses alelos com certeza veio da planta matriz, e o outro tem que ter vindo do possível pai, que até agora a gente sabe que é ou DP2 ou DP5. Qual deles, então, apresenta um alelo B3 para poder ter doado para essa semente? Se a gente olhar ali na tabela, a gente vai ver que a única possibilidade é o pai DP5, que então tem os alelos B3 e B3 também. Na verdade, o genótipo dele é igualzinho ao do seu filho, ao da semente. E aí, respondendo a questão, nós concluímos que a progênie S1 recebeu o pólen do DP5. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. A genética também serve de base para a biotecnologia, que é o processo que utiliza seres vivos para poder obter produtos interessantes para o homem. Um exemplo disso é a engenharia genética, em que a gente consegue manipular o DNA de uma célula, por exemplo, inserindo nele um gene de interesse. É assim que se forma um organismo transgênico. Além da engenharia genética, também podemos citar a terapia gênica, o aconselhamento genético e até mesmo a clonagem, muitos desses temas que já apareceram bastante lá no Enem. Começamos lá no núcleo da célula estudando os genes, mas agora a gente vai passar para um tema um pouquinho mais macro, que é a fisiologia. A fisiologia estuda o funcionamento do corpo dos seres vivos, e no Enem se cobra principalmente fisiologia humana. E é claro que o nosso corpo tem vários órgãos e vários sistemas, mas eu escolhi alguns principais para tratar com vocês agora. E o primeiro sistema que eu escolhi para revisar aqui com vocês é o sistema digestório, que é super importante para a nossa fisiologia e para a nossa saúde. Nossa digestão começa na boca, e aí a gente vai falar um pouquinho dos processos que acontecem em cada etapa do nosso sistema digestório e também das enzimas que atuam nesses órgãos e nessas regiões. Começando lá pela boca, então. A boca está associada com as glândulas salivares, que são glândulas que produzem a saliva e que também produzem algumas enzimas importantes no processo de digestão. Tudo começa na boca com a mastigação, que é um processo mecânico. Porém, o processo de digestão química também se inicia nessa região, através da ação da amilase salivar, ou pitialina, que é uma enzima produzida lá pelas glândulas salivares e que é lançada na boca. E ela ajuda realmente a digerir o amido que está nos alimentos. O pH da nossa boca é ideal para a atuação dessa enzima e fica entre 6 e 7, então é um pH neutro. Depois, então, esse alimento é engolido e esse processo a gente chama de deglutição. Nessa etapa, o alimento é chamado de bolo alimentar e é quando ele passa pelo nosso esôfago. E aí, ele vai chegar lá no nosso estômago, que é uma outra região bastante importante. Nessa região ocorre a quimificação, que é quando o bolo alimentar se transforma no quimo. Ali existe a atuação de uma enzima, que é a pepsina, que é adequada para digerir proteínas. E o estômago também libera HCl, que torna o pH ideal para a ação dessa enzima, que é um pH bem ácido, entre 1,5 e 2. Nós temos então algumas outras glândulas acessórias aí do sistema digestório, que são muito importantes. O fígado, que produz a bile, que é uma substância que é responsável pela emulsificação de gorduras, então ela quebra gotículas maiores de gordura, formando gotículas menores. E aí nós temos também o pâncreas. O pâncreas produz o suco pancreático, que tem várias enzimas, amilase, protease e lipase. Então ele é responsável por quebrar muitos elementos aí que são importantes na nossa alimentação. Essas enzimas do pâncreas, elas são liberadas lá no nosso intestino, mais especificamente no intestino delgado, onde ocorre grande parte do processo digestivo. Nessa parte ocorre a quilificação, então o quimo que estava no estômago é transformado no quilo. No intestino também são produzidas outras enzimas que são responsáveis pelo processo final da digestão. A maltase, dipeptidase, nuclease, que quebram ácidos nucleicos, a lactase, que quebram açúcar, que é a lactose, sacarase e lipase. O seu pH é ideal para a ação dessas enzimas e fica entre 7 e 8,5, e é um pH mais básico.
Portanto, aí se finaliza a digestão e esses nutrientes podem ser absorvidos. O segundo sistema que a gente vai revisar é o sistema respiratório, e a gente vai falar sobre respiração e hematose, que são as trocas gasosas. Vamos começar então falando do nosso trato respiratório. Ele é formado pela faringe, que está em contato com a nossa cavidade nasal e também com a boca, e ela recebe o ar, pela laringe, pela traqueia, que é coberta em cartilagem, e aí nós temos os pulmões. Bom, a traqueia ela é ramificada em 2 brônquios e esses brônquios são ramificados em ramificações ainda menores, que são os bronquíolos. Ao redor dos pulmões, a gente tem um tecido chamado de pleura, que auxilia na proteção desses órgãos que são bem frágeis. Além disso, nós temos a participação de um músculo, que é o diafragma, que auxilia então na nossa expiração e na nossa inspiração. Mas vamos dar uma olhada em detalhe no nosso bronquíolo, que é o assunto mais importante aí das trocas gasosas. Os nossos bronquíolos estão em contato com o nosso sistema circulatório e estão em contato então com a ramificação da artéria pulmonar e com uma ramificação da veia pulmonar. A artéria carrega o sangue venoso, que é rico em CO2, enquanto a veia pulmonar leva embora o sangue arterial, que é rico em oxigênio. Quando a gente olha para a ponta desses bronquíolos, a gente vê regiões chamadas de alvéolos, que é onde ocorrem efetivamente as trocas gasosas por difusão. É aqui então que ocorrem as trocas entre o pulmão e também os capilares sanguíneos. Quando a gente olha para dentro desses capilares sanguíneos, a gente vê as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Dentro desses glóbulos vermelhos, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína rica em ferro, que auxilia então na ligação com os gases respiratórios, tanto com o gás carbônico quanto com o oxigênio. Com o gás carbônico é formado um complexo chamado de carbohemoglobina, e é esse complexo que chega através do nosso sangue venoso dentro dos alvéolos. Aí ocorrem as trocas gasosas e essa hemoglobina se liga com o oxigênio, formando a oxihemoglobina, que é levada de volta ao coração e distribuída então por todo o nosso corpo. Em relação ao sistema respiratório e às trocas gasosas, o Enem pode pedir a interpretação de um gráfico, como por exemplo da afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio. Ele ainda pode pedir que a gente fale sobre adequações do nosso corpo a algumas condições ambientais. Por exemplo, se você se expõe a um ambiente de altas altitudes, nesse local a pressão atmosférica vai ser menor e, portanto, a pressão de oxigênio também vai ser menor. Sendo assim, isso vai dificultar as trocas gasosas. O que seu corpo pode fazer então para se adequar a essas condições? Se você passar muitos dias naquelas condições, você acaba produzindo mais células sanguíneas, mais glóbulos vermelhos, que então facilitam a ligação da hemoglobina com o oxigênio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema excretor, que auxilia a eliminar substâncias tóxicas do nosso organismo. Aqui eu queria fazer uma comparação entre diferentes grupos animais e as suas excretas nitrogenadas. Existem 3 tipos possíveis de excretas nitrogenadas, que são ácido úrico, ureia e amônia, sendo que o ácido úrico é a menos tóxica e menos solúvel em água, então ela auxilia na economia de água, enquanto a amônia é a mais tóxica e mais solúvel em água. Então, para eliminar a amônia, a gente precisa eliminar junto uma grande quantidade de água. E isso tem tudo a ver com a adaptação dos seres vivos aos seus ambientes. O ácido úrico é excretado principalmente por aves e pela maioria dos répteis. E como eu disse, ele é bem econômico nessa questão hídrica, portanto é bem vantajoso para esses grupos animais. A ureia é excretada por condríctes, que são os peixes cartilaginosos, pelos mamíferos como nós, anfíbios adultos e tartarugas. Então ela promove uma certa economia de água, porém não tanta quanto o ácido úrico. Por fim, nós temos a amônia, que é excretada pelos osteíctes, os peixes ósseos, os girinos e também animais aquáticos, que não precisam economizar e nem se preocupar com o estresse hídrico. Mas falando do nosso sistema excretor, ele é composto por algumas partes principais. E aí nós temos que os rins são as unidades funcionais desse sistema, né? Nós apresentamos 2 rins que realizam a filtração do sangue e esse sistema excretor está em íntima conexão com o nosso sistema circulatório. Então ele vai receber sangue e o sangue vai ser levado embora pela artéria renal e pela veia renal, que fazem parte do sistema circulatório. Além dos rins, a gente tem os ureteres, que são 2. Nós temos também a bexiga urinária, que realiza o armazenamento dessa urina, e a uretra, que faz a excreção final, então, da urina. Nós temos ainda no sistema excretor
a unidade funcional dos rins, que são os néfrons, e cada rim pode apresentar um grande número de néfrons. É no néfron que a urina é formada efetivamente e são feitos vários processos ali. Primeiro, nós temos a filtração, que ocorre na cápsula de Bowman e no glomérulo, quando o sangue é filtrado e é formada a urina primária. Depois, essa urina vai sofrendo modificações. E a primeira delas é a reabsorção de alguns compostos, como por exemplo glicose, proteínas e até mesmo a água, que ocorre no túbulo proximal e na alça de Henle. A reabsorção de água acontece principalmente na alça de Henle. Aí, no túbulo distal, nós temos a secreção de substâncias que são tóxicas e da nossa excreta nitrogenada, que é a ureia. No fim, no ducto coletor, é formado a urina final, que vai então para os nossos ureteres. Aqui nós temos uma questão que fala justamente do sistema excretor. Vamos ler então. Está falando o seguinte: durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo do sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. E aí ele pergunta, nessa situação, o sistema excretor dos estudantes fez o quê? Vamos analisar cada uma das alternativas então. Alternativa A, aumentou a filtração glomerular. Se isso tivesse ocorrido, na verdade, teria aumentado a produção de urina e eles perderiam mais água, aumentando a desidratação. Portanto, isso não acontece. No item B, a situação é a mesma. Se eles produzissem um maior volume de urina, eles também perderiam mais água. E a intenção é realmente economizar água e não perder mais. Portanto, aqui está errado. C. Produzir urina com menos ureia. Isso não é verdadeiro porque, se a ureia fosse mantida no corpo, ela poderia ser inclusive tóxica. Então, nessas condições, a gente não precisa de mais uma substância tóxica retida no corpo. Vamos para D. Produzir urina com maior concentração de sais. Essa daqui é verdadeira, porque o que acontece? Na alça de Henle ocorre a reabsorção de água da urina para o nosso sangue, e provavelmente houve um aumento nessa reabsorção. Sendo assim, a urina ficou mais concentrada nos sais, portanto a alternativa D está correta. Na alternativa E, ele fala que reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos, e isso na verdade seria prejudicial para o nosso corpo, portanto essa alternativa também está errada. Um outro tema que costuma aparecer bastante no Enem é a visão, porque nesse tema a gente consegue relacionar biologia, falando da anatomia do nosso olho, com física, falando aí do nosso olho como uma lente e da formação das imagens. Mas vamos focar aqui na biologia, tá? Vamos ver as estruturas que formam o nosso olho então. Externamente, o nosso olho é formado pela pálpebra, que auxilia na sua proteção, pela pupila, que na verdade é um orifício na íris que permite a passagem de luz e que pode ter o seu tamanho controlado de acordo com a intensidade luminosa do ambiente, a esclerótica, que é o branco dos olhos, e a íris, que é a parte pigmentada do nosso olho e que também tem músculos que controlam a abertura da pupila. Quando a gente olhar para dentro do nosso olho, a gente vai ver algumas partes importantes. A córnea, que é uma região transparente na frente do nosso olho, que permite a passagem de raios luminosos. Depois nós temos o cristalino, que funciona como a lente do nosso olho e faz a convergência desses raios, como a gente pode ver aí na imagem. Nós temos a esclerótica, que protege o nosso olho. A coroide, que é uma camada bem vascularizada. E por fim, a retina, que é onde a imagem é formada. Na retina, nós temos dois tipos de células fotorreceptoras. Os cones, que percebem as cores, e os bastonetes, que percebem mais movimento, luz e sombra. Juntos, eles formam a imagem, então, que é formada, como vocês veem aí, invertida. Como essa imagem, então, volta para sua posição correta? Isso acontece com o auxílio do nervo óptico, que leva as informações da retina para o nosso cérebro. E lá no nosso cérebro, a gente, então, arruma a posição dessa imagem. Agora, vamos falar do nosso sistema imunológico e, na verdade, dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Nós temos mecanismos de defesa inespecíficos, ou seja, que atacam qualquer tipo de agente infeccioso, e nós temos a nossa primeira linha de defesa, que é a nossa pele e as membranas das nossas mucosas, seja do sistema respiratório, digestório ou urogenital. A nossa segunda linha de defesa são células que matam qualquer agente infeccioso que entre no nosso corpo.
Mas aí nós temos também os mecanismos de defesa mais específicos, que aí sim entra em questão o nosso sistema imunológico. Os mecanismos de defesa específicos podem funcionar principalmente com a produção dos anticorpos ou imunoglobulinas, que são produzidos por estímulos de antígenos. E existe uma ligação bem específica entre os antígenos e os anticorpos que são formados para resolver aquela infecção. Aí nós temos a participação de duas células, os linfócitos B, que produzem anticorpos, e os linfócitos T, que podem destruir células infectadas, aí são os linfócitos T citotóxicos, ou que participam de mecanismos de ativação dos linfócitos T ou B, que são os linfócitos auxiliares. Podemos associar o sistema imunológico com um acontecimento muito importante desse ano, que foi a pandemia da Covid-19. Talvez no Enem não apareça nada específico sobre o vírus SARS-CoV-2, o novo coronavírus, por conta da antecedência com a qual essa prova é elaborada. No entanto, a gente pode esperar sim mais questões sobre vírus ou até sobre pandemias do passado, como a peste negra e a gripe espanhola. Outros temas relacionados com a Covid-19 são as formas de imunização, como por exemplo a vacina. A vacina é um tipo de imunização ativa, que fornece antígenos para que o seu corpo seja estimulado a produzir anticorpos. Por exemplo, a vacina da gripe é feita com parte do DNA desse vírus e ativa o seu sistema imunológico então, criando o que chamamos de memória imunológica, que pode durar por bastante tempo. Temos também a imunização passiva, em que são ministrados anticorpos já prontos ao corpo para resolver algum dano rapidamente. Como exemplo, a gente pode citar o soro antiofídico. A sua ação é rápida, mas é passageira e não cria memória imunológica. Vamos ver então agora uma questão sobre imunização, mais especificamente sobre vacinas. Vamos ler a questão então. Está falando o seguinte: vários métodos são empregados para prevenção de infecção por micro-organismos. Dois desses métodos utilizam micro-organismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas por patógenos avirulentos, ou seja, que não são capazes de infectar as células, e os probióticos, que contêm bactérias benéficas. Na figura, são apresentados 5 diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação de probióticos no intestino de um animal. Então a gente vê nessa imagem esses 5 mecanismos. 1. Competição por nutrientes. 2. Produção de substâncias antimicrobianas. 3. Disputa por sítio de adesão. 4. Estímulo à produção de imunoglobulinas ou anticorpos. E 5. Manutenção da integridade epitelial. Aí a pergunta é a seguinte: qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? E aí nós temos que a resposta é o 4, o estímulo à produção de imunoglobulinas. Portanto, a gente vai marcar aqui a alternativa B. Agora vamos finalmente falar do tema mais abordado em biologia no Enem, que é definitivamente a ecologia. A ecologia estuda as relações entre os organismos e o meio em que eles vivem, e também a relação entre os próprios seres vivos. Justamente por isso, essa área de estudo é super ampla. Lá na plataforma do Se Liga, a gente vai ter várias aulas explicando os mais diversos temas em ecologia e, na verdade, em todas as outras áreas também da biologia. Mas aqui a gente vai dar um apanhado geral do que costuma aparecer lá no Enem. E assim como comida é um assunto super importante para mim, assim também é para todos os outros seres vivos. Então, nada mais justo do que começar falando disso. A ecologia estuda também as relações alimentares entre os diferentes seres vivos e esquematiza essas relações através de cadeias e teias alimentares. Uma cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Nela, cada ser vivo exerce uma função, que a gente chama de nível trófico ou nível alimentar. Já uma teia alimentar é o resultado da união de várias cadeias entrelaçadas, e é uma representação mais fiel do que realmente acontece na natureza. Mas vamos dar uma olhada nessas representações então. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de cadeia alimentar. Tudo começa com um organismo produtor, que é um organismo autótrofo que é capaz de sintetizar a matéria orgânica, como por exemplo seres que fazem fotossíntese. No caso, nós temos aí uma alga. Essa alga serve de alimento para um consumidor primário. Esse é o nível trófico desse camarão que vocês estão vendo aí. Esse camarão, então, serve de alimento para um consumidor secundário e ele serve de alimento para um tubarão, que nesse caso vai ocupar o nível de consumidor terciário. Aqui nós temos que esse tubarão é um predador de topo de cadeia. Porém, se a gente estivesse analisando uma outra situação, a gente poderia ter um consumidor quaternário, de quinto nível e assim por diante.
Mas o fato é que todos esses animais morrem algum dia. E aí eles passam pelo processo de decomposição. E os principais decompositores são fungos e bactérias, que acabam devolvendo essa matéria orgânica para o solo. Já nessa imagem, nós temos a representação de uma teia alimentar, que na verdade é a junção de várias cadeias alimentares entrelaçadas. Um detalhe interessante é que nas teias alimentares, um mesmo organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Por exemplo, esse peixinho roxo e amarelo pode ser consumidor primário ou secundário, depende da sequência que a gente está analisando. Quando ele come a alga, ele se comporta como consumidor primário. Quando ele come o camarão, ele se comporta como consumidor secundário. E a mesma coisa acontece com a tartaruga. Quando ela se alimenta da alga, ela é consumidor primário. E quando se alimenta da dory ali em cima, ela é consumidor terciário. Nesse contexto, o Enem pode pedir que você analise uma situação em texto e classifique algum organismo de acordo com o seu nível trófico. Ou então ele pode sugerir uma sequência e sugerir então um desequilíbrio nessa cadeia alimentar. Por exemplo, nessa sequência aqui, o que aconteceria se você diminuísse a população de tartarugas? Com certeza, haveria um aumento da população de algas e a população de tubarões seria desfavorecida por falta de alimento. Um assunto que também tem a ver com as cadeias alimentares e que pode aparecer no Enem é a bioacumulação. Ela acontece quando um organismo é contaminado por compostos ou substâncias químicas, como metais pesados, por exemplo. Essa contaminação pode acontecer de forma direta, quando esse composto está na água ou no solo, ou então de forma indireta, caso aquele organismo se alimente de outro ser vivo que já foi contaminado. Uma consequência dessa bioacumulação é a magnificação trófica ou só biomagnificação. Ela acontece quando essa substância química estranha se acumula cada vez mais em níveis tróficos superiores de uma cadeia alimentar. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Imagine a seguinte situação. O solo próximo a uma mineradora foi contaminado por mercúrio. Este então foi absorvido por plantas que ali cresciam. Essas plantas então são consumidas por lagartas e nelas a concentração desse mercúrio fica ainda maior. As lagartas então são comidas por aves. Uma só ave pode comer várias lagartas, então a concentração de mercúrio nelas é ainda maior. Assim, a magnificação trófica ocorre quando uma substância química se acumula ao longo de uma cadeia alimentar, se apresentando em uma concentração máxima nos predadores de topo de cadeia. Ainda nessa pegada de problemas ambientais, um outro tema que costuma aparecer bastante no Enem é a eutrofização. Eutrofização é o processo de poluição de corpos d'água que ocorre pelo aumento da oferta de matéria orgânica naquela região afetada. Inclusive, o nome desse processo vem do grego eutrófos, que significa bem nutrido. Esse aumento na oferta de nutrientes pode se dar de forma natural ou então mediada pelo homem, pelo despejo de esgotos em rios e lagos e também pela contaminação por adubo orgânico. Mas por que ter muitos nutrientes é ruim? Isso acaba sendo prejudicial, pois favorece a proliferação exagerada de microalgas e cianobactérias, que formam uma camada superficial na água. Essa camada impede a passagem da luz do sol e também de gases. Sendo assim, as plantas e algas começam a não fazer mais fotossíntese e acabam morrendo. Sem a fotossíntese e sem as algas, diminui ainda mais a quantidade de oxigênio dissolvido na água e também a fonte de alimento para os consumidores primários. Assim, muitas espécies dessa cadeia alimentar acabam morrendo. A decomposição desses seres mortos acaba piorando ainda mais as coisas, já que são liberados alguns gases que podem ter odor desagradável e ainda substâncias que podem ser tóxicas. Sendo assim, a gente observa uma alta na mortalidade de algas, plantas, peixes e várias outras espécies daquela região. Vamos ver então uma questão sobre esse tema. A questão fala o seguinte: observe o esquema que ilustra duas situações no ambiente marinho. Nós temos o lado A, que tem o menor fluxo de nutrientes, e temos o lado B, que tem o maior fluxo de nutrientes. A gente percebe que esse maior fluxo de nutrientes leva a algumas alterações no ambiente, como o aumento do fitoplâncton, que a gente consegue ver aí na imagem, e também a redução do oxigênio, já que as plantas e as algas aquáticas não conseguem mais fazer fotossíntese, e isso reduz a concentração desse gás dissolvido aí nessa água. Aí ele pergunta: qual é o processo responsável pela diminuição da concentração de oxigênio no lado B do esquema? E nós temos então um caso clássico de eutrofização, lembrando que eutrofização significa bem nutrido. Portanto, essa água que foi bem nutrida passou por um processo de poluição que acabou levando à redução da fotossíntese. Então, a alternativa correta é a alternativa B.
Um outro subtema da ecologia que também sempre aparece são os ciclos biogeoquímicos, que envolvem fatores abióticos do ambiente e também fatores bióticos, que são os seres vivos. A gente estuda em biologia principalmente o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, que a gente vai dar uma revisada agora. Vamos começar falando sobre o ciclo do carbono. O carbono está disponível na atmosfera principalmente sob a forma de gás carbônico, CO2. Esse CO2 é utilizado pelas plantas para realizar a fotossíntese e, na verdade, pode ser usado também por outros produtores, como as algas. Então, esse CO2, que era uma molécula inorgânica, é transformada em uma molécula orgânica. As plantas, portanto, podem servir de alimento para os consumidores primários e ocorre a fixação do carbono pelos consumidores. Depois, tanto consumidores quanto produtores acabam morrendo e passam pelo processo de decomposição. Porém, parte dessa matéria orgânica pode se transformar em fósseis e combustíveis fósseis, que podem ser utilizados pela indústria. Aí a gente começa o processo de devolução desse carbono para a atmosfera, que pode ocorrer de algumas maneiras. Primeiro, pela queima de combustíveis fósseis, aí pela ação humana, mas também pela respiração animal e pela respiração vegetal, porque sim, as plantas respiram tanto de dia quanto de noite, fechando, portanto, o ciclo. Um outro ciclo bastante importante é o ciclo do nitrogênio, que está disponível na atmosfera sob a forma de N2, gás nitrogênio. Esse nitrogênio pode ser fixado por bactérias que ficam no solo, e são as bactérias fixadoras de nitrogênio, num processo chamado de fixação que a gente vê aqui em 1. Essas bactérias podem estar no solo, mas podem também estar em associação com raízes de leguminosas, e são bactérias do gênero Rhizobium. Essa fixação transforma então o nitrogênio em amônia, como vocês podem ver aqui na imagem. Depois, é passado por um processo de nitrificação, feito também por bactérias do solo, que são as bactérias nitrificantes, que transformam então a amônia em nitratos e nitritos. Esses podem ser então assimilados pelas plantas e pelos vegetais no processo de assimilação. Depois, podemos passar ainda pelo processo de desnitrificação, que também é feito por bactérias especiais, que transformam então os nitratos e nitritos em nitrogênio novamente, que é liberado aí para a atmosfera no processo 4. E finalmente, então, fechamos esse ciclo do nitrogênio. É importante saber sobre as transformações desses elementos, já que eles fazem parte de todas as moléculas que constituem o nosso corpo e de todos os seres vivos. Mais uma outra abordagem do Enem é focar em questões ambientais bem brasileiras. Por isso, é comum aparecerem nas provas os biomas e ecossistemas aqui do Brasil. É importante saber sobre o seu clima, a sua vegetação e as adaptações da vida para as condições que eles apresentam. Vamos dar uma olhada então nesses biomas. Então, vamos falar rapidamente sobre os biomas brasileiros, começando pelo maior deles, que é a Amazônia. A Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro e é a maior floresta tropical do mundo. Apresenta grande diversidade vegetal e animal, e a mata é bastante heterogênea justamente pela extensão do seu território. São encontrados 3 subtipos de vegetação dentro da Amazônia, mas todas elas são perenes, densas e latifoliadas, ou seja, com folhas bem largas. E tudo isso são adaptações ao seu clima, que é úmido e quente. Nós temos também a Mata Atlântica, que ocupa toda a região litorânea do nosso país e ocupa cerca de 13% do território brasileiro. Porém, esse é um dos biomas mais degradados, sendo que resta apenas 27% da área original desse bioma. Também é uma vegetação de floresta tropical, assim como a Amazônia, e a fauna e flora é bem diversificada. Porém, várias espécies estão ameaçadas de extinção pela redução do seu habitat, como o mico-leão-dourado e também a araponga. O Planalto Central brasileiro é ocupado pelo Cerrado, que ocupa cerca de 24% de toda a área nacional. O seu clima é composto por verões chuvosos e invernos secos, inclusive nesse período essa região é sujeita a queimadas naturais. Justamente por isso, a sua vegetação é adaptada ao fogo. Existem plantas com a casca espessa ou então com o caule subterrâneo. A água também fica bem profunda no solo, a uma profundidade de mais ou menos 2 metros. Justamente por isso, as plantas têm raízes profundas. Há uma grande riqueza de espécies vegetais e animais. Podemos citar a ema, lobo-guará, tamanduá, anta e a onça-pintada.
Um outro bioma que nós temos aqui no Brasil é a Caatinga, que ocupa principalmente a região nordeste do nosso país e ocupa cerca de 10% do território nacional. Seu clima é semiárido, com secas prolongadas e temperaturas elevadas o ano todo, mas ainda assim o ambiente é muito biodiverso. As plantas podem ter adaptações contra a perda de água, como as folhas modificadas em espinhos, como ocorre nos cactos, ou o aspecto esbranquiçado dos galhos. Algumas espécies típicas desse local são cascavel, ararinha azul e o gavião carcará. Mas esse local tem sofrido perdas graças à agropecuária, que é uma atividade bem praticada nessa região. Agora entramos nos menores biomas brasileiros, começando pelo Pampa, que fica no Rio Grande do Sul e ocupa cerca de 2% do território nacional. Seu clima é chuvoso e frio e, portanto, a vegetação é parecida com de Campos, a vegetação é principalmente herbácea. E é uma região propícia para a criação de gado e também o cultivo de arroz. Por fim, vamos falar do Pantanal, que ocupa cerca de 2% do território nacional e está nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. É considerada a maior planície de inundação do planeta e é muito biodiversa, já que ali se reúnem espécies de todo o Brasil. A vegetação também é bastante variada. Tem vegetação típica de brejo, de cerrado, de campo e de floresta. Algumas espécies animais que a gente pode citar são o jacaré do papo amarelo, a arara azul, piranha, sucuri e ali nós temos a maior concentração de aves do nosso país. Sobre o Pantanal, é importante lembrar dos incêndios que essa área vem sofrendo e que atingiram 28% do seu território de janeiro a outubro do ano de 2020. Sabemos que essa região realmente é suscetível a incêndios naturais, provocados por condições subterrâneas ou por raios. Mas ainda está sendo investigado se os incêndios foram naturais ou causados pela utilização irresponsável de queimadas para a criação de pastos. Mas o fato é que as mudanças climáticas têm desempenhado um papel bem importante nisso tudo, já que a área sofre a pior seca em quase 5 décadas, facilitando a propagação do fogo. Além dos biomas, nós temos outros ecossistemas que são bem importantes aqui no Brasil. Como exemplo, temos a Mata de Araucária, que ocupa o sul do Brasil até São Paulo e sua vegetação é marcada pelo pinheiro do Paraná e o pinheiro Podocarpus, que tem a sua madeira muito explorada. Um animal típico dessa região é a gralha azul. Temos também os manguezais, que ocupam a região litorânea do Amapá até Santa Catarina, que são considerados berçários naturais porque muitas espécies se reproduzem nesses locais. São regiões inundadas por água salgada e o seu solo é pobre em oxigênio, por isso a sua vegetação apresenta algumas adaptações. Dentre essas adaptações, podemos citar as raízes aéreas e as glândulas para excretar sal em suas folhas. E não é só tudo isso não. Em ecologia, nós estudamos também os ecossistemas aquáticos. Nesses ecossistemas, os organismos são classificados de acordo com o seu tipo de movimento e a sua posição na coluna d'água. Por isso, nós temos os organismos planctônicos, que são aqueles que não nadam ativamente e que ficam flutuando na superfície da água. Aí nós temos o fitoplâncton, que são organismos que fazem fotossíntese e são os principais produtores desses ecossistemas. E temos também o zooplâncton, que são animais que se alimentam do fitoplâncton. Depois, nós temos o que nós chamamos de nécton, que são organismos que nadam livremente, como um peixe, por exemplo. Por último, a gente tem o bentos, que são organismos que ficam em contato com o substrato do oceano ou do rio. E a gente pode citar, então, as esponjas do mar, os corais e os caranguejos. Ufa! Ecologia realmente é um tema bastante abrangente, mas a gente conseguiu resumir os temas que têm mais aparecido no Enem nos últimos anos. Bom, espero que essa mega revisão tenha sido útil para você e que você consiga arrasar na prova de Ciências Naturais. Fica ligado aqui no canal porque ainda nessa semana a gente vai ter vídeos de outras disciplinas para te deixar bem afiado nas provas que vem por aí. Boa sorte, até a próxima e tchau, tchau!